Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo entre os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. Hoje nós vamos realizar o McKinsey Talks de número 50, o último do ano, muito especial, e o tema é EdTechs. Como as EdTechs estão transformando a educação básica com o uso de tecnologia. Hoje estamos recebendo aqui o Gustavo Wigman, que é presidente do Instituto Vertere e CEO da Fractal Tecnologia. E aí, Gustavo, bom dia. Bom dia. Temos também o Rafael Cunha, que é presidente da Frente de Vestibulares do Descomplica, EdTech brasileira. E, olha, quase não está dando para perceber que o Rafael é flamenguista, né, gente? Bom dia, Rafael. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? E quem vai moderar o nosso painel é o Marcos Franck, que é o Senior Expert em Educação da McKinsey, que é baseado aqui em São Paulo, está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcos? Bom dia. Bom dia, Denise. Olha, antes de passar a palavra aos panelistas, eu quero avisar vocês de casa que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão acima da janela do vídeo. Por favor, participe. A participação de vocês é fundamental. No finalzinho aqui do nosso encontro, eu vou passar as perguntas para eles. Marcos, por favor, fique à vontade para começar. Com você. Obrigado, Denise. Bom, antes de começar esse bate-papo com o Rafael e com o Gustavo, queria só compartilhar com o nosso público um pouco de fatos e dados sobre o uso de tecnologia em educação. Então, se nós, o que a tecnologia traz para a educação? A resposta é, isso muda todo dia, porque a tecnologia, vai mudando e novas aplicações são desenvolvidas. Mas só para a gente ter um marco inicial, eu acho que a tecnologia traz, primeiro, a personalização da jornada de aprendizagem, qual é a velocidade que cada aluno é melhor para ele, ou que profundidade, que áreas ele precisa reforçar. A tecnologia pode trazer a virtualização do entorno da aprendizagem, usando realidade aumentada. Um aluno pode percorrer o corpo humano, por exemplo, numa aula de biologia. A tecnologia também pode melhorar as habilidades sociais e de resolução de problemas complexos, através de plataformas de colaboração. E, por outro lado, mais no lado da gestão, a tecnologia ela permite, por exemplo, o uso de Advanced Analytics, para realmente medir resultados e entender que tipo de intervenção realmente funciona, o que funciona e o que não funciona, separar o joio do trigo. E, por outro lado, a tecnologia ela pode tornar o processo de aprendizagem muito mais engajador para o aluno, através de plataformas que a gente chama de plataformas de gamificação, de tornar quase que um jogo o processo de aprendizagem. E, por último, também, eu acho que a tecnologia ela pode ajudar o professor, liberando o tempo dele, para estar mais focado no aluno, tirar as tarefas mais repetitivas. Então, do ponto de vista de investidores, o setor de educação é extremamente atraente. Tá? É um mercado global de mais de 6 trilhões de dólares, que segue crescendo a mais de 5% ao ano. E se nós vemos nos últimos anos, esse setor vem recebendo um grande volume de investimentos em tecnologia, que nós chamamos de EdTechs. Vem crescendo a mais de 30% ao ano e até por o advento da pandemia, acho que de 2019 a 2020 a gente pode quase dobrar o volume de investimentos, chegando aí entre quase 15 bilhões de dólares até o final desse ano em investimentos. E falando um pouquinho de Covid, da pandemia, acho que a gente pode falar aqui o dia inteiro sobre o impacto que a pandemia teve no aprendizado, especialmente quando a gente fala de educação básica. Só alguns números, então, para a gente contextualizar. De acordo com o Banco Mundial, o impacto de quase 10 trilhões de dólares seria o custo de uma interrupção de 5 meses no período escolar. E é claro que em muitos países essa interrupção está sendo superior a esse prazo de 5 meses. E, por outro lado, esse ato que a gente está tendo, que muitos alunos estão tendo de não poder ir à escola, isso pode afetar a capacidade das nações atingirem as metas de desenvolvimento sustentável de 2030. Nesse sentido, a Unicef estima que o uso da tecnologia é super importante e que até 2030, quase mais de 3,6 bilhões
de jovens, né, estejam usando plataformas de educação digital. Ou seja, isso é massivo, né? Se a gente olha o Brasil, né, o Brasil acho que está muito bem posicionado para adotar tecnologia da educação. Acho que, por um lado, a gente tem uma população que é super conectada. Mesmo nas classes C e D, a gente tem uma penetração de internet, dispositivos móveis muito grande, né? Por outro lado, o brasileiro, ele é digamos assim, ele é um early adopter de tecnologia, de mídias sociais e tudo mais. Tem, claro, um lado talvez um pouco conservador, né? Então a gente tem que entender como que isso vai jogar em tecnologia na educação, mas acho que, em geral, o brasileiro está pronto a adotar novas tecnologias. E se a gente vê o impacto da pandemia, mais de 50% das escolas adotaram, né, plataformas que nós chamamos de plataformas de EdTech, né? Ou seja, então teve uma adoção muito rápida causada pela pandemia. Se a gente vê também do lado da oferta, né, acho que o Brasil, nós temos mais de 400 empresas, startups de EdTech, tá? Assim, 400 empresas de empreendedores brasileiros desenvolvendo soluções alinhadas às necessidades que os nossos alunos têm. Agora, dessas, é claro que algumas poucas já conseguiram fazer a transição, né, de startup para uma empresa mais consolidada. A gente tem aqui algumas, acho que talvez um destaque para a Descomplica, que já teve várias séries de investimento e hoje talvez começou em 2012, né, já faz bastante tempo, e hoje talvez seja mais consolidada nesse setor. Até estão fazendo uma transição aqui para o nosso bate-papo. Eu estou hoje aqui com dois líderes desse setor, né, com visões muito complementares e diferentes. Acho que temos o Rafael, que é presidente da frente de vestibulares da Descomplica. Descomplica é uma empresa, como eu já comentei, que tem aí bastante tempo no mercado, tem uma solução bastante desenvolvida e foi fundada por professores que viam que dava para fazer o processo de aprendizagem de uma forma diferente, dava para fazer de uma forma melhor, mais engajadora e especialmente mais escalável através do uso de tecnologia. E estou aqui também com o Gustavo, né, ex-executivo de um grande grupo educacional no Brasil de sistema de ensino, que trabalhava direto com as escolas e ele via quando estava lá a dificuldade das escolas em adotar tecnologia, né, como que é o dia a dia no chão de fábrica. E então ele fundou a Fractal, que é uma empresa, uma startup, que desenvolve soluções para apoiar a escola na adoção de tecnologia. Bom, então, acho que com essa apresentação, acho que a gente vai ter um bate-papo super interessante com essas visões complementares. Eu queria começar aqui com uma pergunta que é dar um passo atrás, né? A gente vai falar de tecnologia, mas também a gente sempre vê, né, assim, nos últimos anos, a discussão de que a escola precisa mudar, que o século XXI demanda novas competências, né, que precisam ser desenvolvidas nos alunos, e que o papel é um papel onde o aluno deveria ser muito mais protagonista, né, na sua jornada de aprendizagem, que o professor deveria ser talvez um facilitador de ajudar essa jornada. Agora, esse aqui, mudar, né, o chip das escolas, né, inverter esse processo de aprendizagem é um desafio muito grande. E eu queria entender do Rafael e do Gustavo como que a tecnologia pode ajudar nessa transição. Rafael, a bola está contigo. Bom, primeiro, obrigado aí pelas apresentações, é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá, pessoal? A pergunta, como é que a tecnologia pode impactar as escolas? A gente poderia ficar 2h30 falando aqui e provavelmente vocês olhariam feio. Então eu vou escolher um recorte, um detalhe que eu acho que é super importante e o Wigman naturalmente vai complementar. A tecnologia já vem sendo utilizada pelas escolas para cuidar da gestão, né? A maior parte das escolas, principalmente aquelas com maior capacidade financeira, cuidam da gestão financeira e principalmente de notas e boletins com tecnologia. Só que cada vez mais é necessário fazer com que a tecnologia entre no processo de ensino-aprendizagem. E aí, como o próprio Marcos falou muito bem, né, o aluno como protagonista, os professores apenas como facilitadores. E acho que a grande questão é a tecnologia já está sendo utilizada muito fora da sala de aula e as plataformas de educação estão ajudando nesse processo. E a pergunta é como fazer para que a tecnologia esteja mais dentro da sala de aula, real time, auxiliando não só professores como também alunos. Então, em resumo, a tecnologia pode ser utilizada pelas escolas em 3 níveis, atingindo 3 grandes figuras: os gestores,
os professores, os alunos, facilitando a vida de todos eles. Se eu tivesse mais tempo, a gente poderia conversar sobre o como, mas eu acho que a gente pode deixar isso para um pouquinho depois. Wigman, quer complementar? Não, eu quero sim. Eu acho que é interessante a gente analisar até a evolução de como esse conteúdo e como as aulas eram programadas e entender de que, de certa maneira, a tecnologia devolve ao professor uma certa autonomia que ele tinha no passado, né? Se imaginar um século atrás, o professor ele tinha acesso ao conteúdo, que não era tão democrático assim, muitas vezes nem na língua nativa, né? Ele traduzia esse material, montava as suas aulas e era o dono do espaço escola, aula. E no meio do século surgem os livros didáticos que começaram, de certa maneira, a colocar um currículo padronizado para as escolas e garantiam um acesso mais democrático à informação no nosso idioma. Os professores, de certa maneira, perderam um pouco da flexibilidade que tinham de montar os seus currículos, mas isso garantiu uma certa escalabilidade para a educação. Mais para frente surgiram os sistemas de ensino que passaram, né, do conteúdo para dentro da sala de aula, propondo uma sequência pela qual esse conteúdo deveria ser disponibilizado para o aluno. E, de certa maneira, essa jabuticaba, essa tecnologia analógica brasileira, o sistema de ensino, permitiu que, com uma certa padronização do ensino, a gente pudesse ter alguns elementos de comparação que foram aí o embrião de um ensino adaptativo. Muito se fala hoje em ensino adaptativo, e a verdade é que o Brasil esteve na vanguarda disso, de uma maneira analógica, com os sistemas que, por um lado, né, ajudaram a construir esse big data do ensino, mas, por outro, acabaram engessando bastante o professor em sala de aula. Agora, com a internet, com a tecnologia, o que a gente vê é uma volta do professor curador. O professor, ele tem acesso a uma imensidão de conteúdos e volta a ter aí o direito de pincelar esses conteúdos e montar a sua sala de aula, agora dessa vez com a ajuda da tecnologia que ele não tinha um século atrás. O desafio para ele é que os alunos estão fazendo o mesmo em paralelo. Antigamente ele estava sozinho, hoje ele tem os alunos em paralelo buscando esses conteúdos e montando as suas soluções, e aí resta, né, a escola, o professor, construir essa ponte com os alunos para que nessa construção colaborativa a gente tenha um ensino mais individualizado, mais engajador e mais alinhado com a expectativa dos alunos. Então, eu sou super otimista com relação à tecnologia, porque eu acho que ela viabiliza essa ponte, não só do conteúdo, mas também entre os diversos agentes de educação. Perfeito. Gustavo, você que está muito próximo das escolas, né? Elas vinham adotando tecnologia numa velocidade X, né? Da noite para o dia, a gente tem uma pandemia e acho que, como a gente viu lá, mais da metade das escolas do Brasil adotaram algum tipo de plataforma. Nesses últimos meses, né, nessa virtualização forçada do processo de aprendizagem, o que deu certo e o que deu errado? Eu acho que é difícil de dizer que a escola se digitalizou, né? A escola ela virou online, mas os processos são os mesmos, né? A gente tem as mesmas divisões de sala, a mesma relação professor-aluno, o mesmo formato de avaliação. Inclusive, um dos grandes dramas hoje do professor é saber como lidar com a cola, né? Os alunos vão colar na prova. A verdade é que os alunos sempre acharam um jeito de colar na prova, mas faz parte da experiência de qualquer aluno. Mas, de fato, no digital, você permite que essa interação entre alunos e a internet seja mais intensa, mas nunca houve um questionamento, ou pelo menos ainda não houve um questionamento sobre será que as provas estão montadas da maneira correta? Será que, em vez de testar conhecimentos passados, eu não deveria fazer uma prova que instiga os alunos a buscar novos conhecimentos? Então, acho que a escola ainda não passou por esse processo de se reinventar usando uma tecnologia que veio para ficar. Perfeito. Rafael, você que tem um relacionamento direto com os alunos, né? O que eles estão falando da experiência da escola durante esse período de pandemia? É super interessante esse período porque as escolas sempre fizeram um discurso de que queriam se modernizar, queriam ser mais tecnológicas, queriam ir para o ambiente virtual, mas o discurso estava de um lado
e a prática estava de outro, né? Então, eu faço o que eu digo, mas eu não faço exatamente isso. E quando veio o contexto da pandemia, elas foram obrigadas a mergulhar, né? Em vez de botar o pezinho na água, ver como estava a temperatura, perceber se dava para entrar, as escolas tiveram que dar um tibum, mergulharam num ambiente totalmente estranho. E aí, no primeiro momento, elas fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do que sempre fizeram. O professor dando aula expositiva, só que em vez de olhar para os alunos com um quadro atrás, ele estava olhando para a câmera com vários quadradinhos ali do Zoom ou da plataforma que estivessem usando e os livros dele atrás. E esse Ctrl+C, Ctrl+V, isso ainda é a pedagogia tradicional transferida para o ambiente virtual, que foi o que o Wigman falou. Eu gosto de falar que as escolas que já estão fazendo sucesso e que vão emergir daí, são escolas que optam por uma pedagogia digital. E a pedagogia digital não é nem melhor nem pior do que a pedagogia tradicional. Ela só é complementar ao que está acontecendo agora. Tentar fazer com que a pedagogia tradicional seja simplesmente impressa em ambiente virtual, isso vai ser chato. Então, até respondendo, o Marcos perguntou, Rafael, o que os alunos estão falando dessa experiência? A resposta é, as escolas que fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, os alunos estão dizendo, isso é ruim, isso não é legal, isso não me engaja. Aquelas escolas ou instituições que conseguem utilizar os melhores princípios de pedagogia digital estão sendo vistos pelos alunos como esse é o futuro, isso que eu quero, é aqui que eu vou aprender melhor. Onde cada um vai estar, acho que as cenas dos próximos capítulos estão bem próximas. Perfeito, Rafael. Me diz uma coisa, o Descomplica, né, que tem centenas de milhares de alunos, milhões que acessam a plataforma, né? Acho que a gente vê que um grande desafio, né, dessa aprendizagem online é manter o aluno, o estudante engajado, né? Como que a tecnologia pode ajudar a fazer isso, né? Não que eles estivessem muito engajados quando a sala de aula era física, né? Assim, eu sentava lá no fundo, eu devo confessar, entendeu? Mas, de alguma forma, acabei aprendendo. Mas eu queria saber como que a tecnologia pode ajudar isso. Bom, não, primeiro, você já antecipou a provocação que eu ia fazer e está perfeito, Marcos. Quando as pessoas falam, mas o desafio do ensino à distância é manter os alunos engajados. A pergunta que dá vontade de fazer é, mas antes eles eram engajados, então eles iam para aula de matemática segunda-feira, aprender análise combinatória super felizes e pensando, para que jogar PlayStation 5? Eu não quero, é muito mais legal ver PA, PG e análise combinatória. Claro que não. O desafio do engajamento, ele existe em todos os ambientes e uma má notícia para o que seria a pedagogia tradicional é as ferramentas tecnológicas, as ferramentas virtuais, as ferramentas digitais, elas podem tornar o ensino muito mais engajante. E aí, conceitualmente falando, e não vai dar para explorar, aprofundar tanto, mas conceitualmente falando, as instituições de ensino tradicionais, elas têm um grande fetiche pelo conteúdo, como se o conteúdo por si só fosse engajante. Então, aquele professor que é apaixonado por literatura, ele chega para os alunos e fala, vou te ensinar Machado de Assis. E ele acredita que Machado de Assis, por si só, vai fazer com que alunos de 14 a 17, falando de ensino médio, né? De 14 a 17 anos do século XXI vão se apaixonar pela literatura. E não vão. Porque quando ele chegar em casa e for para Netflix e for ver o Gambito da Rainha, ele vai maratonar aquela série, aquilo ali é legal. Se vocês não assistiram, por favor, assistam, tá? É imperdível. Aquilo ali é a narrativa. E aí, por que eu... esse fetiche pelo conteúdo é o que faz com que o ensino, a educação não costume ser chato. E aí, algo que também é provocativo, que é, hoje, forma é mais importante do que conteúdo. O meio ou o modelo com que se ensina aquele conteúdo é mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Eu não estou dizendo que o conteúdo não é importante, não me entendam mal. Mas engajar o aluno é fazer com que aquela forma seja legal. Então, vou dar exemplos do Descomplica. No Descomplica nós temos professores que são super divertidos. Em inglês fica mais fácil, fun, not funny.
tá? Porque as pessoas confundem divertido, tem que fazer piada, tem que fazer rir. Talvez, mas eu também pode ser divertido vendo um drama, né? E claro que isso não vai acontecer na educação. A gente quer professores que consigam pegar aquele conteúdo que todo mundo pode ter acesso pelas mais diferentes fontes, mas de uma forma super divertida. Tem a ver com personalidade, tem a ver com ferramentas tecnológicas, tem a ver com novos elementos audiovisuais que fazem parte dessa pedagogia digital. Quando você se preocupa mais com a forma e menos com o fetiche pelo conteúdo, você pode engajar mais. Engajamento é um processo e a gente está buscando quais são os melhores formatos. Respondi? Eu não sei, eu acho que eu dei uma volta muito grande, mas... Eu acho que você respondeu bem. Até eu queria pegar esse ponto, Gustavo, e acho que tem todo um aspecto pedagógico, né, do uso da tecnologia e também um aspecto de marketing, né, para as escolas. Mas, por outro lado, eu acho que a tecnologia tem o poder também de impactar o modelo de negócio das escolas, né? Como que você vê isso? Qual é o potencial da tecnologia para uma transformação nesse aspecto? Eu acho que a escola, até um pouco mais filosófico, né, ela é talvez o nosso último reduto de interação social, né? Imaginar que a religião perdeu um pouco do espaço que tinha, essa conexão entre nós, seres humanos, as famílias cada vez menores, os vizinhos cada vez mais distantes e agora o trabalho virou home office, né? Sobra o quê para a gente fora o shopping center, né? Sobra a escola, né? E acho que a escola tem uma qualidade de interação interessante. É um contrato longuíssimo, são de 12 a 16 anos que a família fica vinculada com uma instituição e os bonds, os links que se formam, inclusive entre as famílias, é muito forte, né? Não é incomum ver grupos de WhatsApp de classes, às vezes mais fortes do que grupos da própria família, né? Porque o grupo ali da classe acaba virando essa extensão da grande família. Então, acho que a grande lição aí da pandemia é de que a escola ela é necessária, ela vai continuar sendo necessária e o business escola eu acho que sai mais forte, desde que consiga sobreviver a essas mudanças que estão sendo impostas, né, pela tecnologia, pela pandemia e por essa demanda dos estudantes que tem que ser atendida uma hora ou outra. A escola, em resumo, pode ser dividida em 3 pilares, né? Ela tem um pilar pedagógico, que tem sido o foco aqui da discussão, e acho que aí sim a tecnologia ela vai ajudar a conectar professor com o aluno, um ensino mais individualizado, mais adaptativo, trazer para a família um dashboard onde ela comece de fato a entender o que acontece na escola, né? Às vezes o pai recebe aquela colagem de milho, fala, olha, lindo, bonito, põe na gaveta e depois enche de bicho e joga fora, né? Quando na verdade não sabe que por trás daquela colagem de milho tem um trabalho de coordenação motora fina que vai ter um impacto com a escrita, um impacto com a memória, né? Acho que o pai precisa entender o que acontece em sala de aula, o pai precisa entender o propósito da educação, os alunos precisam entender o propósito da educação. Acho que isso está faltando. A gente conseguiu deixar com a tecnologia o aprendizado um pouco mais divertido, né? E isso começa lá desde trás, né? Quem não lembra das musiquinhas que os professores cantavam, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Você aprende isso de uma forma mais divertida, mas por que eu vou usar seno A, cosseno B, cosseno A, né? O que isso impacta a minha vida? Esse propósito ainda não foi bem trabalhado e a escola precisa trabalhar ele. Porque no que ele começar a trabalhar, não só a gente vai ajudar no pilar pedagógico, mas também num segundo pilar importante, que é o pilar comercial. Eu vou para a escola porque existe um propósito daquela educação que está sendo entregue, de alguma forma, na escola, sejam pelas habilidades socioemocionais que são desenvolvidas, as tais habilidades do século XXI, seja pelo relacionamento que se cria ali entre as famílias, que também é importante, para a família, não só para o aluno, e a tecnologia pode ajudar não só na parte de comunicação, de criar um vínculo mais forte ainda entre essas famílias, mas também de ajudar a escola a entender o seu entorno. Como é que eu precifico a minha mensalidade? Como é que eu desenho um portfólio de produtos que façam com que o meu aluno passe mais horas dentro da minha escola? O contraturno é super importante, não só para os financials, né, da escola, mas também para o aprendizado do aluno. E as ferramentas hoje, aí, os Advanced CRMs e o Big Data também podem ajudar a escola a moldar a sua oferta. E por último, e não menos importante, tem o pilar financeiro, onde a tecnologia pode sim ajudar a escola a automatizar uma série de processos que hoje tomam tempo e representam custos importantes para a escola. É verdade, o Rafael mencionou
que a escola vem usando algumas ferramentas de gestão, ainda muito pobres, e parte da dificuldade de entrar com tecnologia nessa parte de gestão nas escolas é o fato de que o setor ainda é muito informal. Mas com a informalidade chegando ao seu fim, que é cada vez mais difícil ser informal nesse mundo tecnológico, as escolas vão aderir cada vez mais às ferramentas de gestão e está nessa integração entre pedagogia, o pilar comercial e o pilar financeiro, o segredo do sucesso do colégio. Obrigado, Gustavo. A gente falou bastante, né, de tornar o ensino mais engajador, mais divertido, mas, assim, por outro lado, no final da linha tem o Enem, né? Pelo menos para aqueles que querem ir para o ensino superior, não que isso seja uma obrigação, né? Como que a tecnologia pode dar maior transparência sobre a progressão do aluno, sobre o desempenho do aluno do ponto de vista acadêmico? Rafael, vocês no Descomplica, como que vocês trabalham isso? É super legal falar, né? A gente ficou aqui falando como o ensino pode ser engajador, ou seja, como é que ele pode ser mais eficiente. Mas a pergunta é ótima, Marcos, porque a gente ainda tem que discutir o quanto ele pode ser eficaz, né? Eficiência são os meios, eficácia é o produto final. E usando até um pouquinho do que o Wigman falou, isso tem muito a ver com a nossa capacidade de produzir dados, gerar dados e medir exatamente como é que os alunos estão performando. No caso do Descomplica, eu acho que é um bom exemplo, a gente tem muito clara a divisão entre os tipos de avaliações, né? Nas escolas seriam testes e provas. Tem o Formative Assessment e o Summative Assessment. E tentando trazer para o português de uma forma mais palatável, são questões de treinamento e questões de real avaliação. Então, o que é uma questão de treinamento? Após cada aula, cada delta de aula, unidade de aula de 45 minutos, a gente dá para o aluno 10 questões. Só que essas 10 questões não são questões que ele vai ter que ler, gastar 1h30 para responder. A gente sabe que ele não tem esse tempo, ou se ele tem, ele quer gastar com outras coisas, e a Netflix e o PlayStation 5 estão aí para isso. Na verdade, essas 10 questões são para serem respondidas entre 3 e 5 minutos. São questões simplesmente de avaliação de aprendizagem ou de treinamento, em que eu acabei de dizer que existem 2 tipos de avaliações. A, blá, 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 B, blá, 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 C, Formative e Summative Assessment. E se você acabou de ouvir o que eu falei, você rapidamente marca aquela questão, marca aquela resposta. Então, ele acabou de assistir uma aula de História, Revolução Cultural Chinesa, e a Revolução Cultural Chinesa aconteceu no governo de A, B, C, D, Mao Tse, Tang, Teng, Ting, Tong, Tung, e ele vai responder Mao Tse Tung. Em 5 minutos, ele tem um diagnóstico de 0 a 10 do que ele conseguiu absorver aquilo dali. Normalmente, as notas são muito altas, porque ainda não entrou na curva de esquecimento, ele acabou de assistir, é rápido e ele responde bem. Ele fica muito feliz e muito satisfeito quando consegue essas notas mais altas. Então, ele acabou de assistir uma aula, não sabia nada e acertou 8 de 10 ou 9 de 10. Ele tem e aí é fisiológico estudado, ele tem uma injeção hormonal de serotonina, hormônio da felicidade, ele fala, quero mais, porque isso tá dando certo. É que nem passar de fase no videogame, vocês todos são da época do Mario Brothers. Atari. Oi? Eu sou da época do Atari. Marcos, estava tentando aliviar a sua barra, mas tudo bem. Eu ia falar telejogo, mas eu acho que eu vou falar nada, vou ficar quieta. Poxa, eu achei que você fosse o PlayStation 4. Pô, não, então, a última geração. Mas brincadeiras à parte, ele fica muito feliz, ele quer mais. E, curiosidade, não diminua o poder das redes sociais. Quando eles vão bem, eles colocam nos stories do Instagram com bonequinhos dançando que eles acertaram de 9 de 10. Nem preciso dizer que isso tem um efeito cascata, que outros alunos também querem ver aquilo. Então, eu não sei se ficou claro, você me fez uma pergunta. Como é que o Descomplica faz isso? Uma série de eventos muito rápidos, muitas respostas muito legais, e aquilo ali dá felicidade para o aluno. Isso engaja, isso traz performance e a gente consegue medir no longo prazo. Obrigado pelo sumário. Gustavo, só acelerando aqui, que daqui a 5 minutos a gente vai abrir para o público fazer as perguntas, mas você que trabalha direto com escolas, como que funciona essa questão da transparência de desempenho? Eu acho que a tecnologia ela tem ajudado muito as escolas a decifrar alguns targets, por exemplo, o Enem.
ou vestibular? Como é que o aluno está indo no Enem? Algoritmos preditivos de como que ele vai performar no Enem, mas a grande dúvida que fica é, será que o Enem, será que o vestibular é a métrica correta de sucesso? Será que vale reduzir 12, 16 anos de estudo para uma prova? Eu acho um pouco injusto e acho que a tecnologia ela deveria caminhar ao ponto de mostrar para os pais a evolução dos alunos ao longo desses 12 anos. Até porque, se der errado no Enem, né, eu vou fazer o quê? Voltar para o tempo? Não dá, né? Então, se perdeu-se 12 anos, aí joga para o cursinho a responsabilidade, o nivelamento conteudista para se passar no Enem. Eu acho que assim, a escola vai ter que se reinventar e mostrar outras formas de medir performance, até porque as tais habilidades novas, criatividade, empreendedorismo, não são medidas no Enem. Então, como é que eu mostro que meu filho, que meu aluno está ficando mais criativo, mais empreendedor, mais comunicativo? Como é que eu crio dashboards claros para que o pai entenda que a escola está entregando aquele contrato pedagógico que foi assinado no começo do ano? Obrigado. Olha, eu queria ver... Gente, estou achando super interessante o nosso encontro, estou gostando mesmo. Agora, quais são as novas fronteiras, Rafael, de inovação que a tecnologia está trazendo para a educação? Tem alguma novidade aí saindo do forno? Eu acho que, em termos de modelo de aprendizagem, né, a gente fala-se muito hoje em flipped classroom, um conceito de sala de aula invertida. O aluno aprende em casa, teoria, e vai para a escola para participar de atividades práticas, com os professores como facilitadores, trabalhos em grupo, focando principalmente nas soft skills, ou nas 21st century skills, ou nas habilidades do século XXI, como o Wigman colocou. Então, aquelas hard skills ele consegue em casa, a tecnologia permite fazer isso, e a escola é um espaço comunitário de trocas e aprendizagens muito mais dinâmicas. Eu entendo que nenhuma escola, ou praticamente nenhuma escola ainda colocou isso como modelo pedagógico padrão, mas se a gente pensar em novidades para sair do forno, eu não estou fazendo nenhum exercício de futurismo aqui, né, pensando como 5G pode impactar e afins, mas saindo do forno, eu acho que o modelo de sala de aula invertida, ou flipped classroom, parece ser o próximo grande achievement das escolas futuristas. Gustavo, rapidinho, você tem algum ponto de vista? Eu acho que, do ponto de vista pedagógico, está na integração, né? Hoje, os alunos eles consomem diversos componentes de educação, né? São cursos de idioma, fazem um Kumon de matemática, estão na escola, e toda essa inteligência didática pedagógica não é consolidada. Eu acho que a tecnologia caminha para que a gente consiga pegar esses dashboards unificados. Olhando do ponto de vista do negócio, eu acho que a integração também é importante, né? Quando você entende de que o pedagógico tem a ver com o marketing, que está relacionado com os financials, e essas plataformas de integração de informações, o Big Data, talvez seja um próximo passo revolucionário para o business escola. Obrigado, Gustavo. Rafael, 30 segundos. Nós temos aí mais de 400 edtech startups, né, empreendedores que têm essa paixão por transformar a educação. O Descomplica está trilhando isso há quase 10 anos. Qual é o conselho que você dá para os outros empreendedores que estão vindo atrás aí do Descomplica? Em 30 segundos? 1 minuto, vai. Uma palavra. Paciência. As pessoas, elas assistiram um filme Rede Social, aquele que conta a história do Facebook, acham que é um dia encher a cara, ter uma boa ideia, na madrugada gerar um algoritmo, 3 dias depois você é um bilionário dominando o mundo. Isso não é verdade, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita mentalidade de aprendizagem, de testagem, todos esses conceitos de Lean Startup, criar o MVP, Build, Measure, Learn, não dá para entrar nisso tudo, são 30 segundos, mas paciência, com muita consistência, um passo de cada vez, muito atento, sempre aberto a aprender, aí sim você muda o mundo. Pode haver exceções, mas as exceções, elas vão virar filme. Nós é que somos a realidade. Respondi. Obrigado, Rafael. E agora, acho que a última pergunta, antes de a gente abrir para a plateia, acho que essa é a pergunta que muitos pais estavam querendo perguntar para o Rafael e o Gustavo, eu também. Qual é o conselho que vocês dariam para os pais nesse momento, né? Acho que a gente ainda não atravessou a pandemia, o homeschooling ainda é uma realidade. Qual é o conselho que você teria, rapidinho, aí para o nosso público, Gustavo? Para os pais, eu acho que o conselho para os pais é vivam a escola. Eu acho que, de novo, a escola tem esse papel importante como um centro de interação para famílias, para os alunos.
e os pais têm que viver um pouquinho mais a escola, né? Então, pensando em que escola escolher para os filhos, não caiam simplesmente no discurso de vendas do diretor. Né? Vivam o colégio, visitem o colégio, querem saber se o colégio engaja os alunos, visitem o contraturno no final do dia e vejam se os alunos continuam lá. Colégios bons conseguem segurar o aluno durante todo o dia. Está preocupado com a disciplina do colégio? Visitem o banheiro do colégio no final do dia e vejam se os alunos são disciplinados para deixar o colégio em ordem. Está preocupado com a alimentação? Almocem no colégio. Deem uma volta no entorno e vejam quantas empresinhas surgem no entorno explorando as ineficiências do colégio. Se eu tenho muitos alunos fazendo uma aula de Kumon, talvez a matemática seja fraca. Se eu tiver um business de escola de inglês em torno do colégio, talvez o idioma não seja tão forte. Então, olhem com calma, é um contrato longo, vai consumir um percentual razoável do seu orçamento e do tempo dos seus filhos e merece essa escolha com muita atenção. Quer entender um pouco o engajamento da família com o colégio? Visitem as festas, né? As festas juninas, as festas das nações, exposições de arte, teatro. É uma forma muito interessante de entender o quão engajada a família está com o colégio, que pode ser um indicador muito importante na hora de escolher o colégio dos seus filhos. Obrigado, Gustavo. E, Rafael, além você vai falar que são 30 mil aulas no Descomplica, né? Super legal. Que outro conselho você daria para os pais que têm filhos nessa idade escolar? Uma frase também: não estraguem seus filhos, não endossem tudo que eles fazem, sejam educadores no sentido mais estrito da palavra de educar também é castrar de vez em quando. Então é importante dar algum grau de autonomia, mas a autonomia não pode ser feita com irresponsabilidade. E aí eu falo como quem já esteve em escolas, eu já trabalhei diretamente em escolas. É impressionante como muitas vezes os pais, não sei se por um sentimento de culpa ou algo assim, eles querem dar mais para os filhos e eles entendem que se dar mais, se doar mais, se não vier de uma forma inteligente e consciente, eles acabam estragando. Então, muito cuidado nesse processo, acompanhem o que eles estão fazendo, saibam filtrar o que é bom e o que é importante daquilo que é desnecessário e criem seus filhos nesse ambiente em que nem tudo, não é fácil, façam com que eles conquistem as coisas. Eu acho que esse é um ótimo caminho para eles darem valor àquilo tudo que eles têm em vida. Beleza? Obrigado, Rafael. Bom, Denise, como é que está o nosso público aí? Tem muitas perguntas? Tem várias perguntas aqui, bem interessantes. Gustavo, vou passar a primeira para você. Como as EdTechs podem ajudar no desenvolvimento de soft skills tão importantes hoje para a formação dos alunos? Eu acho que o principal ponto aí dos soft skills está na comunicação. Não tem outra função das tecnologias que não a comunicação, o trabalho em equipe e a mensuração desse aprendizado, dessas soft skills, né? Acho que todas elas são muito importantes. Os pais escutam isso nos seus trabalhos, né? Criatividade, saber escutar o outro, trabalhar o team spirit e querem que seus filhos desenvolvam isso, só que não tem essas métricas. A tecnologia, acho que ela serve para registrar que essas habilidades estão sendo feitas e mostrar indicadores para as famílias de que aquilo vem sendo desenvolvido. Agora, muito disso acontece nessa triangulação entre o professor, a escola, a família, e aí a tecnologia ajuda muito como esse vínculo de comunicação. Obrigada, Gustavo. Rafael, vou mandar essa para você. O que pode acontecer com as escolas ao termos cada vez mais uma transparência maior de dados, que pode fazer com que pais e educadores vejam debaixo do capô do processo de aprendizagem? Então, ter dados eleva o sarrafo para a escola. Né? Antes ela podia tentar convencer os pais de que aquele conteúdo, aquele ensino era o melhor. Mas se os dados mostram que os alunos não estão aprendendo, que os professores não estão conseguindo entregar o conteúdo, que a performance da escola como um todo não está boa, vamos olhar debaixo do capô e questionar. Um exemplo muito claro disso são os rankings, até informais do Enem. Né? Quantas escolas que antes se posicionavam como sou uma grande escola, e muita gente comprava essa visão, quando vieram as notas públicas do Enem e os rankings, essas escolas estavam muito lá atrás. Os dados estavam mostrando aquilo. E elas foram obrigadas a se reinventar, porque o sarrafo aumentou. Então, esse nível de transparência é bom para todo mundo, inclusive para as escolas, porque elas podem entender onde estão as falhas e atuar para melhorar aquilo ali. Ah, legal. Obrigada, Rafael. Gustavo, olha, por que
vemos hoje talvez mais holofotes em outros tipos de startups, por exemplo, fintechs, do que em edtechs. Existem barreiras estruturais para o surgimento de startups de tecnologia em educação? Não, eu acho que o que acontece é que as fintechs acabam tendo uma relação mais B2C, enquanto as edtechs ainda têm uma relação com a escola, né? E as famílias acabam olhando na escola, tem na figura da escola a curadoria das ferramentas que são usadas para a educação. Tem uma questão também dos economics, né? Eu acho que um erro das edtechs foi estar na precificação, né? Todo mundo vem precificando em cima do custo marginal, o custo marginal tende a zero, as ferramentas tendem a zero. Então, de certa maneira, a gente está vendo uma certa banalização do ensino com relação ao valor que ele adiciona para o aluno, enquanto as fintechs, por outro lado, estão tentando se apropriar da desintermediação bancária e puxar um pouco desses FIIs para elas. Eu acho que a gente vai migrar para uma linha agora, onde essas 400 edtechs vão ter que se organizar para criarem valor de fato para os seus investidores, para os seus acionistas, e talvez aí a gente tenha um pouco mais de holofote em cima delas. Deve ter sido por isso que Descomplica conseguiu se destacar, porque não foi para as escolas, foi para o consumidor final, foi para o aluno. Então, fugiu a esse muro, né, essa dificuldade, e conseguiu, eu vou entregar educação de qualidade não para a escola, e sim para os alunos. E se os alunos querem, todo o resto naturalmente acontece. Foi mal, eu quis complementar. Foi ótimo. Rafael, olha essa última pergunta. Última não, essa próxima pergunta aqui. Falou-se sobre um protagonismo do aluno, seu desempenho e suas reações. Como conciliar essa visão com o fato de que crianças ainda estão em desenvolvimento e podem ter reações exageradas a alguns estímulos? Perfeito. O aluno ser protagonista não significa que ele é 100% independente, né? Uma coisa é você dizer para ele que ele pode fazer o que ele quiser no nível de ensino. Outra coisa é você, dentro de um cardápio de opções minimamente estruturadas, estabelecidas, dentro de um método, dentro de uma pedagogia, dentro de um processo, que ele possa escolher algumas daquelas coisas. Então, o aluno é protagonista, ele tem autonomia, mas ele não é completamente independente. E quanto mais novo, quanto mais criança for, provavelmente menos são as opções para que ele possa medir, testar, com todos os cuidados e aos poucos entender aquilo que é melhor para ele. É sempre assistido, sempre acompanhado. Gustavo, quais passos devem ser dados para que as escolas, que, como você disse, estão agora online, passem para um formato digital de fato? Como fazer essa transição para um modelo de educação mais individualizado e interativo? Eu acho que o primeiro ponto é o professor assumir esse papel de grande curador e de guia dos alunos, assessor dos alunos nos seus estudos, né? Acho que, até pegando o ponto do Rafael, dar autonomia não é dar independência. Muitos alunos precisam dessa ajuda. Algumas escolas tentaram fazer isso de maneira analógica no passado, ranqueando alunos e fazendo turmas, né, que provou ser uma métrica que não funciona muito bem. A tecnologia, sim, ajuda a você identificar os gaps, as oportunidades, às vezes, de levar o aluno para um nível superior, mas o professor ele tem que ser esse guia, ele tem que acompanhar o aluno e tem que, de fato, desenhar essas rotas alternativas. Trabalhando aí a mescla do conteúdo digital, que pode ajudar na individualização, com o conteúdo analógico ou esse backbone de livros que ele pode usar em sala de aula para garantir que a sala como um todo tem esse mínimo denominador comum. Mas acho que o papel, voltando à pergunta, a escola tem de fato sentar e traçar estratégias individuais e não deixar com que um algoritmo faça isso por ela. Se ela deixar isso acontecer, ela perdeu o seu principal papel e perdeu o seu valor. Rafael, agora sim a última. Quais países desenvolveram um modelo de educação integrada com o uso de tecnologia, o uso da tecnologia que podemos ter como espelho? E quais os desafios particulares do Brasil? Bom, nos últimos anos, a Finlândia parece ser a grande referência, né, de educação integrada e focada no século XXI, vou usar de novo essa palavra, esse fetichismo pelo ensino finlandês. Mas o que você percebe, vê no mundo como um todo, são algumas instituições de vanguarda que conseguem trazer inovações super importantes. E aí a ideia é mapear isso, aprender com cada uma delas e trazer e adaptar para a nossa realidade.
imagino que muitos aqui já tenham ouvido falar da Escola da Ponte, em Portugal, o ensino finlandês como um todo, algumas iniciativas nos Estados Unidos também, até escolas sem professores que utilizam só tecnologia, ou os professores estão lá, mas não são fisicamente, não estão ali fisicamente. Muitas instituições na China e na Índia que conseguem, por todos os motivos do mundo, escalar o conteúdo de uma forma nunca antes vista, usando tecnologia, por exemplo, para fazer trabalho de casa e o adaptive learning que o Wigman até falou. Enfim, em resumo, eu acredito que é menos olhar para países, ou até podemos olhar, mas como políticas públicas de educação, mas principalmente o que grandes instituições vêm fazendo, aprender com cada uma delas, entender o que interessa para o Brasil e adaptar a nossa realidade. Legal, obrigadíssima, Rafael, Gustavo, Marcos. A gente estourou um pouquinho de tempo, mas eu acho que mereceu, porque o assunto estava muito bom e a conversa estava melhor ainda. E eu queria agradecer também muito a você de casa, que ficou com a gente aqui os últimos 46, 47 minutos aqui, para você que mandou as suas perguntas. Muito obrigada pela companhia. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, visite mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir também aos episódios anteriores e tem a nossa agenda. Bem, esse é o de número 50, é o último do ano. Eu queria também desejar a vocês um ótimo fim de semana, boas festas, feliz 2021, com muita educação, muito amor e sem pandemia. Vamos ver o que nos espera lá. Então, muitíssimo obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Ano que vem a gente volta. Tchau, tchau. Tchau.